dominando o ciclo de mercado. Aprenda a reconhecer padrões para investir com segurança. Howard Marks. Capítulo 7. O pêndulo da psicologia do investidor. Nos ciclos de negócios, financeiros e de mercado, a maioria dos excessos no lado positivo e as inevitáveis reações no lado negativo, que também tendem a exceder, resulta de oscilações exageradas do pêndulo da psicologia. Desse modo, compreender e estar atento a oscilações excessivas é requisito básico para evitar danos causados pelos extremos cíclicos e, com sorte, para lucrar com eles. Até agora, discutimos o ciclo econômico, a atuação governamental para influenciar o ciclo econômico e o ciclo de lucro. Em grande medida, essas coisas constituem o pano de fundo ou ambiente para investir. Elas podem parecer exógenas ao investimento, processos independentes que operam sós. Mas qualquer um que pense que se tratam de coisas mecânicas, em sua operação e no controle total dos resultados de investimento, subestima o papel da psicologia, ou, como costumo dizer, intercambiavelmente, da emoção. Psicologia e emoção são certamente elementos diferentes, mas não vejo nenhuma maneira significativa de distinguir entre os dois, quanto ao seu efeito no ambiente de investimento. Primeiro, como já dito, as oscilações na emoção-psicologia influenciam fortemente os ciclos econômicos e corporativos de lucro. Em segundo lugar, eles desempenham um importante papel ao causar altos e baixos no mundo dos investimentos, especialmente no curto prazo. No capítulo 1, vimos que não há distinção fundamental entre ciclos e movimentos pendulares. De fato, eu poderia ter facilitado a vida de todos nós intitulando esse capítulo de O Ciclo em Psicologia, dando-lhe uma nomenclatura consistente. Porém, por alguma razão não especificada, introduzi pela primeira vez a noção de pêndulo em Emoção-Psicologia, apenas em meu segundo memorando para os clientes, First Quarter Performance. Performance do primeiro trimestre, em tradução livre, abril de 1991. E como não encontrei algo que o refutasse nos 26 anos seguintes, continuarei a me referir a ele aqui. Para apresentar o pêndulo, repriso o que escrevi em 1991. As mudanças de humor dos mercados de valores mobiliários lembram o movimento de um pêndulo, configurando um arco. Embora haja um ponto médio representando a localização do pêndulo, em média, este realmente fica muito pouco ali. Ele está sempre, ora se aproximando, ora se afastando dos extremos do arco. E quando o pêndulo se aproxima de um dos extremos, é inevitável que ele, cedo ou tarde, volte para o ponto médio. De fato, o próprio movimento em direção a um extremo fornece a energia para a volta. Os mercados de investimento fazem o mesmo balanço pendular entre a euforia e a depressão, entre a comemoração de desenvolvimentos positivos e o tormento gerado pelos negativos, e por conseguinte, entre estar sub ou superapreciado.
Essa oscilação é uma das características mais confiáveis do mundo dos investimentos, e a psicologia dos investidores parece gastar bem mais tempo nos extremos do que em um ponto médio feliz. Trocadilho com o termo técnico meio termo. Voltei ao tema em It's All Good, está tudo bem, em tradução livre, julho de 2007. Antes de fazer uma nova observação, listei meia dúzia de elementos nos quais as oscilações do pêndulo são vistas. Entre a ganância e o medo, entre o otimismo e o pessimismo, entre tolerância ao risco e aversão a ele, entre a crença e o ceticismo, entre a fé no futuro e a insistência na concretude do presente, entre a urgência de comprar e o pânico para vender. Acho particularmente interessante o grau em que as polaridades listadas estão interrelacionadas. Quando, por algum tempo, um mercado cresce bastante, nós, invariavelmente, vemos todos os 9 elementos listados. E quando o mercado está em declínio, vemos todos os elementos adicionais listados. Raramente vemos uma mistura dos dois conjuntos, pois há uma relação casual entre os componentes em cada um deles, com um dando origem ao próximo. Muito do que escrevi então sobre o pêndulo corresponde diretamente ao que escrevi sobre ciclos no capítulo 1. Há uma oscilação de um extremo a outro, chegando-se a um ponto que não pode ser ultrapassado. Depois, um balanço de volta para o ponto central, alimentado pelo ímpeto da reversão. Pode-se dizer que o pêndulo também tende a regredir em direção à média, ou ao ponto médio. Mas, como a maioria dos ciclos, ele geralmente não se detém ali, continuando em direção ao extremo oposto de onde veio. Por que o pêndulo é importante? Em essência, as acentuadas oscilações ascendentes e descendentes dos ciclos que estou cobrindo neste livro resultam em grande parte e representam excessos psicológicos em ação. A taxa de crescimento linear da tendência na produção econômica e nos lucros corporativos é moderada, e quando as decisões pró-cíclicas dos participantes fazem com que o crescimento seja anormalmente rápido, exceto em tempos de recuperação e de uma recessão, há usualmente otimismo em demasia, do qual haverá um recuo. Da mesma forma, parece racional que, em longo prazo, as ações em geral devam proporcionar retornos alinhados com a soma de seus dividendos mais a tendência de crescimento dos lucros corporativos, ou algo por volta de um dígito da média para cima. Quando o retorno passa a ser muito maior que isso, é provável que ele venha a se revelar excessivo. Há um saque sobre o futuro e, assim, tornar as ações arriscadas, deixando uma correção para baixo na ordem do dia. Nos ciclos de negócios, financeiros e de mercado, a maioria dos excessos no lado positivo e as inevitáveis reações no lado negativo, que também tendem a exceder, resultam de oscilações exageradas do pêndulo da psicologia. Desse modo, compreender e estar atento a oscilações excessivas é requisito básico para evitar danos
causados pelos extremos cíclicos e, com sorte, para lucrar com eles. As normas, em termos de crescimento e apreciação, são, em certo sentido, corretas e saudáveis. E se todos se comportassem de acordo com essas normas, em vez de ocasionalmente esperar por mais e, assim, preparar o terreno para mudanças em direção a menos, o mundo seria um lugar mais estável, menos conturbado e menos propenso a erro. Mas essa não é a natureza das coisas. Eu falei sobre a inaplicabilidade das normas em The Happy Medium, meio termo, em tradução livre, julho de 2004. Mas agora, com os dados atualizados até 2016. Juntando tudo, as flutuações nas atitudes e no comportamento combinam-se para tornar o mercado de ações o pêndulo final. Nos meus 47 anos no setor de investimentos, a partir de 1970, os retornos atuais do S&P 500 passaram de 37% positivos para 37% negativos. Na média de anos bons e anos ruins, o retorno de longo prazo é geralmente estabelecido com 10% ou mais. Todos estão felizes com esse desempenho típico e adorariam mais do mesmo. Mas lembre-se, um pêndulo oscilante pode geralmente estar no ponto médio, mas na verdade não se detém lá por muito tempo. O mesmo acontece com o desempenho do mercado financeiro. Aqui está uma pergunta interessante e uma boa ilustração. Em quantos dos 47 anos de 1970 a 2016, o retorno anual do S&P 500 ficou dentro de 2% do normal, isto é, entre 8% e 12%. Eu esperava que a resposta fosse não tão frequente, mas me surpreendi ao ver que isso acontecera apenas 3 vezes. Também foi uma surpresa saber que o retorno girava em torno de mais de 20 pontos percentuais do normal, acima de 30% ou abaixo de 10%, durante mais de um quarto do tempo, 13 dos últimos 47 anos. Então, uma coisa que pode ser dita com total convicção sobre o desempenho do mercado de ações é que a média certamente não é a norma. Flutuações de mercado dessa magnitude não são explicáveis quase que totalmente pelas mudanças nas empresas, setores ou economias. Elas são em grande parte atribuíveis às mudanças de humor dos investidores. Por fim, as ocasiões em que o retorno está nos extremos não se distribuem aleatoriamente ao longo dos anos. Eles agrupam-se devido ao fato de que as oscilações psicológicas dos investidores tendem a persistir por um tempo. Parafraseando Herb Stein, elas tendem a continuar até que parem. A maioria desses 13 anos extremos, para cima ou para baixo, estava dentro de um ano ou 2 de outro ano de desempenho similarmente extremo na mesma direção. Que tal um exemplo de pêndulo em ação? Um dos adágios de mercado mais consagrados pelo tempo diz que os mercados flutuam entre ganância e medo. Há uma razão fundamental para isso. É porque as pessoas oscilam entre a ganância e medo. Em outras palavras, às vezes as pessoas se sentem positivas e esperam coisas boas, e então se tornam gananciosas e querem faturar alto. Sua ganância as leva a competir para fazer investimentos, e isso faz com que os mercados subam e os ativos se apreciem.
Porém, em outras ocasiões, não se sentem tão bem e suas expectativas tornam-se negativas. Nesse caso, o medo assume o controle. Em vez do entusiasmo em ganhar dinheiro, vem a preocupação de perdê-lo. Com isso, retraem as compras, eliminando o ímpeto ascendente dos preços dos ativos. E talvez optem por vender, empurrando os preços para baixo. Quando estão em modo de medo, as emoções das pessoas trazem forças negativas para os mercados. Eis aqui parte da discussão sobre o jogo entre ganância e medo, retirado de The Happy Medium, julho de 2004. Quando eu era um analista novato, ouvíamos o tempo todo que o mercado de ações é movido pela ganância e pelo medo. Quando o ambiente de mercado está em equilíbrio saudável, ocorre um cabo de guerra entre otimistas, que querem ganhar dinheiro, e pessimistas, que procuram evitar perdas. Aqueles que querem comprar ações, mesmo tendo que pagar um preço um pouco acima do fechamento de ontem, e estes querem vendê-las, mesmo que seja em uma queda. Quando o mercado anda de lado, é porque o sentimento por trás desse cabo de guerra é dividido de maneira uniforme, e as pessoas ou sentimentos nas duas extremidades da corda têm um peso aproximadamente igual. Os otimistas podem prevalecer por algum tempo, mas conforme os títulos se apreciam, os pessimistas ganham força e os vendem mais barato. Ainda que calouro, não demorou muito para eu perceber que, muitas vezes, o mercado é movido pela ganância ou medo. Nos momentos que realmente contam, numerosas pessoas saltam de uma extremidade da corda para a outra. Ora os gananciosos, ora os medrosos, predominam e influenciam dramaticamente o mercado. Quando há apenas ganância e o medo está ausente, por exemplo, todos querem comprar, ninguém quer vender e poucos conseguem pensar em razões pelas quais os preços não devem subir. E assim, agem por vezes aos trancos e barrancos, sem direção aparente. Nitidamente, foi o que aconteceu com as ações de tecnologia em 1999. A ganância era a característica dominante desse mercado. Quem estava de fora foi obrigado a assistir todos os outros enriquecerem. Investidores prudentes foram recompensados por um sentimento de estupidez. Naquele mercado, os compradores não sentiam medo. Há um novo paradigma, foi o grito de guerra. Cavalo encilhado não passa duas vezes. E a propósito, o preço pelo qual estou comprando não pode ser alto demais, porque o mercado é sempre eficiente. Todos perceberam um ciclo virtuoso, sem fim, em favor das ações da tecnologia. Mas, uma hora, algo muda. Aparece uma pedra no caminho, ou uma empresa importante relata um problema, ou surge um fator exógeno. Os preços também podem cair sob o seu próprio peso ou com base em uma queda na psicologia sem causa óbvia. Com certeza, ninguém que conheço pode dizer exatamente o que fez a bolha das empresas de tecnologia explodir em 2000. De alguma maneira, a ganância evaporou e o medo tomou conta. Compre antes que você perca foi trocado por venda antes de ficar com um mico na mão. E o medo, então, só fez crescer. As pessoas não se preocupam com oportunidades perdidas. Elas se preocupam em perder dinheiro. A exuberância irracional foi substituída por cautela excessiva.
Se em 1999 as previsões para uma década foram acatadas com fervor, em 2002, o que se ouvia dos investidores escaldados pelos escândalos corporativos era: nunca mais confiarei na administração e como posso ter certeza de que os demonstrativos financeiros refletem a realidade? Assim, por exemplo, quase ninguém queria comprar os títulos das companhias envolvidas em escândalos, e os preços foram lá para baixo. É a partir dos extremos do ciclo de medo e ganância que surgem as maiores oportunidades de lucros de investimento, como nos Estados Unidos, a compra com grandes deságios de títulos de empresas inadimplentes em 2003. O binômio ganância-medo é o contínuo psicológico ou emocional mais óbvio ao longo dos quais os investidores oscilam e, em muitos aspectos, são os mais ilustrativos. Há outras mudanças emocionais ou psicológicas importantes. A maioria opera de maneira similar ao pêndulo de ganância, medo, e geralmente isso não é uma coincidência. Vários parâmetros estão interrelacionados. Eis alguns exemplos. Implícito no balanço entre ganância e medo está o duo euforia e depressão. Por exemplo, como já dissemos, a ganância pode não ser originada apenas por eventos positivos. Em vez disso, estes estimulam a euforia, a qual favorece a ganância. De modo análogo, eventos negativos podem levar à depressão e medo. Emoções fundamentais. A euforia e depressão estão na origem das oscilações. Investidores eufóricos podem se entusiasmar com o desenrolar dos acontecimentos atuais e aqueles que possam surgir no futuro. E isso pode acentuar sua fixação com a expectativa de lucro. Por outro lado, é improvável que investidores deprimidos se sintam positivos o bastante para serem gananciosos. Se você pensar sobre isso, a euforia é inconsistente com o medo e a depressão é inconsistente com a ganância. Na mesma linha, os investidores também oscilam entre o otimismo e o pessimismo. Eventos positivos, em geral, levam a expectativas de mais eventos e resultados positivos, algo mais conhecido como otimismo. Este está na base da ganância. Não faz sentido pensar que as pessoas podem ser gananciosas e impulsionadas a investir quando suas expectativas são negativas. Com certeza, otimismo e pessimismo encorajam outras emoções e influenciam o comportamento. O próximo fenômeno que quero abordar é a tendência dos investidores a oscilar entre credulidade e ceticismo, e a flutuar entre fascínio de possíveis lucros no futuro e a insistência em um valor palpável no aqui e agora. Quando as coisas estão indo bem no mundo e os preços dos ativos estão subindo, os investidores normalmente se dispõem a crer em histórias favoráveis sobre desenvolvimentos futuros, comprar ativos apreciados e arcar com os riscos elevados. E quando as coisas pioram, ficam mais propensos a rejeitar até projeções razoáveis e a recusar a compra, em grande parte porque os preços estão baixos, mesmo que isso aumente a probabilidade de que os ativos estejam baratos. Mesmo que isso aumente a probabilidade de que os ativos estejam baratos. Alguns investidores
trabalham duro para quantificar os ganhos deste ano e o crescimento a partir daí. Outros se esforçam para valorar ativos reais, propriedade intelectual e vantagens comerciais, e prever quanto os outros pagarão por eles. E há os que tentam deduzir as implicações de valor nas fusões e aquisições, reestruturações e transações, que transformam empresas de capital aberto em capital fechado. É nisso tudo e em muito mais que as empresas do setor de investimento trabalham para prever e precificar o futuro. Aqui vai um exemplo. Em 2001, nossos fundos para dívidas em dificuldades investiu algumas centenas de milhões de dólares em empresas de telecomunicações falidas. Em cada caso, o preço de compra era uma pequena fração dos valores investidos em ativos tangíveis, como equipamentos de comutação ou cabos de fibra ótica. Se pudéssemos revender esses materiais com alguma margem em relação ao que pagamos, o investimento seria lucrativo. A primeira venda, rápida, correu bem e ganhamos cerca de 50%. Mas logo depois as pessoas deixaram de aparecer para dar lances nesses ativos. Os primeiros a comprar consideravam ter pago uma pechincha, mas nas negociações posteriores, os possíveis compradores esquivavam-se de ativos que estavam se transformando em excesso de oferta. E isso leva ao meu ponto. Em 1999, os investidores aceitaram com sinceridade as previsões otimistas de suas empresas de telecomunicações sobre o futuro e estavam dispostas a pagar com folga por esse potencial. Mas em 2001 já não viam potencial algum e não se dispunham a pagar um centavo que fosse, já que a capacidade do setor excedia largamente suas necessidades atuais. E ninguém podia imaginar como absorver esse excesso ao longo da vida. Esse ciclo na disposição dos investidores de valorar o futuro é um dos ciclos mais poderosos que existe. Há uma metáfora simples relacionada ao setor imobiliário que me ajudou a entender esse fenômeno. Quanto vale um prédio vazio? Esse ativo tem um valor de reposição? É claro, mas não gera receitas e custa dinheiro para manter, na forma de impostos, seguro, manutenção mínima, pagamento de juros e custo de oportunidade. Em outras palavras, é um ralo de dinheiro. Quando o humor dos investidores é pessimista e eles não conseguem enxergar mais do que alguns anos, só conseguem pensar nos fluxos de caixa negativo e não conseguem visualizar o momento em que o prédio será alugado e lucrativo. Mas quando o humor melhora e o interesse no potencial futuro é alto, os investidores o imaginam cheio de inquilinos, pagando aluguéis elevados e tornando o prédio vendável a um preço exorbitante. A flutuação na disposição dos investidores de atribuir valor a possíveis desenvolvimentos futuros representa uma variação do ciclo cheio ou vazio. Suas oscilações, extremamente poderosas, não devem ser subestimadas. O investidor superior é maduro, racional, analítico, objetivo e não emotivo. E, portanto, faz uma análise completa do ambiente e dos fundamentos do investimento. Ele calcula o valor intrínseco de cada potencial ativo de investimento e compra quando qualquer desconto do preço
do valor intrínseco atual, mais qualquer aumento potencial no valor intrínseco no futuro, juntos, sugerem que comprar ao preço atual é uma boa ideia. Para realizar todas essas coisas, o investidor superior estabelece um equilíbrio apropriado entre medo, que é uma abreviatura de aversão ao risco, antipatia por perder e respeito pela incerteza e aleatoriedade, e ganância, também aspiração e agressividade. Todos sentem emoções, mas o investidor superior mantém esses elementos conflitantes em equilíbrio. A presença das duas forças compensatórias leva a um comportamento responsável, sábio e equilibrado. Os pontos importantes, no entanto, são estes. Poucas pessoas são estáveis ou não emotivas. Em razão disso, poucos investidores são capazes de estabelecer uma posição intermediária que equilibre ganância e medo, e permanecer lá, conforme desenvolvimentos mais e menos positivos surgem. Muito ao contrário, a maioria dos investidores oscila entre ser ganancioso quando está otimista e temeroso quando está pessimista. A maioria oscila para essas posições na hora errada. Tornar-se mais ganancioso após o surgimento de desenvolvimentos positivos ter causado aumento dos preços e tornar-se mais temeroso após eventos negativos deprimirem os preços. A seguir, um pouco do que escrevi sobre o balanço da psicologia em On the Couch, no divã, em tradução livre. Há muitas outras maneiras pelas quais as peculiaridades não objetivas e não racionais comumente afetam o comportamento, como Carol Travis apontou em sua resenha no The Wall Street Journal em 15 de maio de 2015, do livro do professor Richard Taylor, Misbehaving: The Making of Behavior Economics. Como psicólogo social, há muito tempo me divirto com economistas e sua curiosa noção fantasiosa do homem racional. Racional? Onde essas pessoas vivem? Até 50 anos atrás, estudos experimentais demonstravam que as pessoas não mudam suas decisões claramente erradas. Colocam dinheiro bom em dinheiro ruim, justificam previsões fracassadas em vez de admitir que estavam erradas e resistem, distorcem ou rejeitam sistematicamente informações que contestam suas crenças. A dificuldade de compreender os eventos, seu significado e suas potenciais implicações decorre em boa parte das distorções na psique dos investidores, e não só contribui, como realimenta para exacerbar as respostas destes. Assim, em vez de adotar uma abordagem objetiva e equilibrada, os investidores tendem a enfatizar com muito mais frequência apenas os pontos positivos ou negativos, e tendem a se tornar otimistas e ansiosos para comprar quando boas notícias, interpretadas positivamente, forçaram os preços a subir, e vice-versa. Tudo isso é óbvio, especialmente em retrospecto. Desse modo, com igual obviedade, entender e lidar com isso representa uma maneira potencial de melhorar os resultados. O ponto básico é que a psicologia oscila e o comportamento da maioria das pessoas segue junto. A flutuação entre ganância e medo é típica da oscilação do pêndulo psicológico. De fato,
explica não só o comportamento da maioria dos investidores, mas também, pela ação coletiva, o comportamento de mercados inteiros. Quando a psicologia dá o ar de sua graça, para o bem ou para o mal, os mercados sobem e os eventos são positivos, e caem se estes são negativos. O pêndulo se detém por pouco tempo no ponto médio de seu arco. Na verdade, seu comportamento normal é girar em direção a um extremo ou outro, primeiro se recuperando de um extremo psicológico, muito alto ou muito baixo, e depois rumando em sentido oposto. Já o investidor superior resiste aos excessos psicológicos e, assim, se recusa a embarcar nessas oscilações. A grande maioria dos investidores altamente superiores que conheço são apáticos por natureza. De fato, creio que essa peculiaridade é um fator que colabora decisivamente para que obtenham sucesso. Essa é uma das minhas observações mais persistentes, e de forma relacionada, uma das perguntas mais frequentes é: se as pessoas podem aprender a ser menos emotivas? Minha resposta é sim e não. Acho que é possível que as pessoas estejam atentas a possíveis influências emocionais e tentem restringir seus efeitos. Mas também acho que as pessoas inerentemente indiferentes têm um grande trunfo nesse sentido. A falta de emotividade é um dom no investimento, mas também não em outras áreas, como no casamento. Não digo que as pessoas emotivas não podem ser bons investidores, mas isso exigirá uma grande dose de autoconsciência e autocontrole. Além da inter-relação das várias oscilações emocionais descritas nas últimas páginas, também é importante notar a natureza causal desses fenômenos. Assim como eventos positivos dão origem à euforia e esta ao otimismo, que incita o aumento da ganância, as oscilações resultantes do somatório de todos esses elementos definem a maneira como os investidores percebem que as coisas flutuam, no céu de brigadeiro ou na escuridão da noite. A percepção dos eventos pelos investidores é influenciada por seus movimentos ao longo dos vários arcos emocionais ou psicológicos. E essa percepção bifacetada se retroalimenta, criando mais euforia, otimismo e ganância. Eis como coloquei isso em On the Coach, janeiro de 2016. Um dos fatores mais significativos que impedem os investidores de chegar a conclusões apropriadas é a tendência de avaliar o mundo com sentimentalismo e não com objetividade. Essa falha assume duas formas primárias: percepção seletiva e interpretação distorcida. Em outras palavras, às vezes eles registram apenas os eventos positivos e ignoram os negativos, e às vezes o oposto é verdadeiro. Ocorre ainda de verem os eventos de uma forma positiva e às vezes de modo negativo, mas raramente suas percepções e interpretações são equilibradas e neutras. Desde os eventos de agosto de 2015, na China, recordo-me sempre da frase de um dos cartoons mais antigos do meu arquivo, e ainda um dos melhores. Tudo que era bom para o mercado ontem não é bom para o mercado hoje. Em última análise, a psicologia do investidor raramente sopesa igualmente desenvolvimentos favoráveis e desfavoráveis. Da mesma forma,
a interpretação dos eventos pelos investidores é geralmente influenciada por sua reação emocional a qualquer coisa que esteja acontecendo no momento. A maioria dos desenvolvimentos tem aspectos úteis e prejudiciais. Os investidores, porém, normalmente ficam obcecados com um ou outro, em vez de considerar os dois. Tudo parece muito óbvio. Os investidores raramente mantêm posições objetivas, racionais, neutras e estáveis. Primeiro, exibem um elevado grau de otimismo, ganância, tolerância ao risco e credulidade, e seu consequente comportamento faz com que os preços dos ativos subam, os retornos potenciais caiam e o risco aumente. Mas, então, por alguma razão, talvez a chegada de um ponto crítico, eles mudam para o pessimismo, medo, aversão ao risco e ceticismo. E com isso, os preços dos ativos caem, os retornos prospectivos aumentam e o risco diminui. E o que é notável, cada grupo de fenômenos tende a acontecer em uníssono, e a oscilação de um lado para o outro muitas vezes vai muito além do que a razão pode exigir. Trata-se de algo muito louco. No mundo real, as coisas geralmente ficam entre o mais ou menos bom e o nem tanto. Mas no planeta investimento, a percepção frequentemente flutua de tudo perfeito para sem esperança. O pêndulo viaja de um extremo ao outro, quase sem parar no ponto médio feliz, e muito pouco ao alcance da racionalidade. Primeiro, a negação, depois a capitulação. A vida é repleta de eventos positivos e negativos, e na maioria dos dias topamos com alguns deles. Alguns dos eventos são ambíguos, contendo elementos bons e maus, tornando-os sujeitos a interpretações positivas ou negativas. É importante observar que as baixas taxas de juros são boas, porque estimulam a atividade empresarial e aumenta o valor presente, descontado dos fluxos de caixa futuro. Mas tem seu lado ruim, pois a atividade comercial mais forte que elas estimulam pode ocasionar inflação e, assim, sinalizar aos bancos centrais que as taxas devem ser elevadas, retirando o estímulo. Essa dualidade leva a interpretações que flutuam de modo excessivo entre os polos, o que as leva muitas vezes a não valer um centavo. Há alguns anos, meu amigo John Brooks ilustrou magnificamente a questão da interpretação distorcida. Veja como os investidores reagem aos eventos quando estão se sentindo de bem com a vida, o que geralmente significa que o mercado está subindo. Dados fortes. Fortalecimento da economia. Ações se recuperam. Dados fracos. É provável que o Banco Central intervenha. Ações se recuperam. Dados conforme o esperado. Baixa volatilidade. Ações se recuperam. Bancos lucram 4 bilhões. Condições favoráveis para as empresas. Ações se recuperam. Bancos perdem 4 bilhões. As más notícias ficaram para trás. Ações recuperam-se. Picos do petróleo. Crescimento da economia global contribuindo para a demanda. Ações recuperam-se. Petróleo cai. Maior poder de compra do consumidor. Ações recuperam-se. Taxa de câmbio derrete. Ótimo para os exportadores. Ações recuperam-se. Taxa de câmbio nas alturas. Ótimo para as empresas importadoras. Ações recuperam-se. Picos de inflação. Ativos valorizam-se. Ações recuperam-se. Inflação cai. Melhora a qualidade dos ganhos. Ações recuperam-se. Naturalmente,
O mesmo comportamento também acontece na direção oposta, quando as condições psicológicas são negativas e os mercados caem há algum tempo. Tudo é capaz de ser interpretado de modo negativo. É provável que dados econômicos robustos façam com que o Banco Central retire o estímulo, aumentando as taxas de juros. E dados fracos são um motivo para crer que as empresas terão problemas em obter os lucros previstos. Em outras palavras, não são os dados ou eventos, é a interpretação. E isso flutua com oscilações na psicologia. Quando o balanço do pêndulo o leva a qualquer um dos pontos extremos, um processo pode ter a aparência de um círculo virtuoso ou de um círculo vicioso. Se os eventos são predominantemente positivos e a psicologia é cor-de-rosa, os desenvolvimentos negativos tendem a ser negligenciados. Tudo é interpretado favoravelmente e muitas vezes se pensa que as coisas são incapazes de piorar. A lógica que sustenta a expectativa de continuidade da bonança parece irresistível. Restrições e normas passadas são ignoradas ou racionalizadas, e quem enxerga limitações no futuro positivo é descartado como um velho ultrapassado e sem imaginação. O potencial para ganhos chega a ser visto como infinito, e os preços dos ativos sobem, provocando mais otimismo. Mas há o outro lado da moeda. Quando tudo vai mal por meses ou anos e a psicologia é altamente negativa, o que pode ser esquecido é o potencial de melhoria. Enfatizam-se os eventos desagradáveis e ignoram-se os positivos. O argumento para uma deterioração adicional parece sólido, sem refutação, e agora é a desvantagem que parece externa. O argumento para uma deterioração adicional parece sólido, sem refutação, e agora é a desvantagem que parece eterna. Os preços caem, resultando em mais pessimismo. Círculos virtuosos e viciosos são exageros não realistas. No passado, ainda que muitas vezes imaginados, nunca foram constatados. Mas esse fato não basta para que a maioria das pessoas resista a eles quando tudo parece sem freios. De novo, o investidor superior, que resiste a influências externas, permanece emocionalmente equilibrado e age de modo racional. Percebe eventos positivos e negativos, pesa-os com objetividade e os analisa desapaixonadamente. O fato, porém, é que às vezes a euforia e o otimismo fazem com que a maioria dos investidores vejam as coisas de forma mais positiva do que seria justificável. E às vezes, a depressão e o pessimismo os fazem ver apenas coisas ruins e interpretar eventos com um tom negativo. Recusar-se a reagir assim é uma das chaves para um investimento bem-sucedido. Otimismo, exuberância, confiança, credulidade, ousadia, tolerância ao risco e agressividade. Se tais fatores caracterizam o ambiente, estão dadas as condições para que uma fase de alta se mantenha dominante. Mas esses elementos não governarão um mercado para sempre. Por fim, cederão seu lugar ao medo, ao pessimismo, à prudência, à incerteza, ao ceticismo, à cautela, à aversão ao risco e à reticência. Falências são o produto de booms, e estou convencido de que, geralmente,
é mais correto atribuí-los ao excesso do boom anterior do que ao evento específico que desencadeia a inversão de rumo. Normalmente, a ascensão em direção a qualquer um dos extremos é prontamente observável e, portanto, as implicações para os investidores devem ser óbvias para os observadores objetivos. Mas é claro, a oscilação do pêndulo do mercado para um extremo ou outro ocorre pela simples razão de que a psique da maioria dos participantes do mercado está se movendo na mesma direção, em um estilo parecido como de um rebanho. Na verdade, poucos entre os envolvidos agem com objetividade. Como já escrevi em meu memorando, Everyone knows, todo mundo sabe. Esperar uma observação fria, generalizada durante uma mania de mercado faz tanto sentido quanto dizer todo mundo sabe que o mercado foi longe demais. Se muitas pessoas reconhecessem que foi longe demais, ele não estaria lá.